Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcones, trabalho na Rede Municipal de Ensino, lá na Escola Municipal Maria Júlia. Essa é a nossa aula de número 18 e a gente está falando já há algum tempo sobre equações de primeiro grau e sobre sistemas de equações. Nós já vimos o que é uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, aprendemos o que é a solução de uma equação e vimos também o que é a solução de um sistema de equações. Na aula passada, a gente falou sobre o método da substituição e a gente viu como que utiliza esse método para resolver sistemas de forma bem prática. Mas aí eu pergunto para vocês, será que existe só esse método, o método da substituição? Claro que não, pessoal. A matemática é cheia de caminhos diferentes para sempre tentar resolver um problema. E hoje eu quero apresentar para vocês uma segunda forma, também muito tranquila, de resolver sistemas de equações do primeiro grau, que é o método da adição. Como será que a gente trabalha com esse método? Quais são as técnicas utilizadas? Eu quero que no final dessa aula vocês estejam feras. Então vamos para a nossa tela porque a gente tem uma definição bem simples, mas a gente vai mesmo para a prática, porque matemática é praticando que se aprende, tá bom? Então veja, inclusive eu espero que vocês estejam resolvendo as atividades e tirando suas dúvidas com o professor de vocês, tá? Na nossa tela a gente tem assim, ó, o método da adição consiste na eliminação de uma das incógnitas, adicionando-se membro a membro as duas equações. É necessário que os coeficientes da incógnita que se deseja eliminar sejam simétricos. Eita, que a definição parece difícil, né? Volta para mim aqui agora. Eu quero conversar com vocês a respeito dessa definição e o que ela diz. Primeiro, nós vamos fazer o que, pessoal? Se lá no método da substituição a gente determinava o valor de uma das incógnitas e substituía dentro da segunda equação, aqui a gente vai operar com as equações entre si, de tal forma que nós eliminemos uma das incógnitas e encontremos o valor da outra. Depois a gente retorna para a inicial e aí encontra o valor daquela incógnita que estava faltando. É só isso, tá? Mas aí, se eu quero eliminar uma dessas minhas letras, elas precisam ser o quê? Simétricas, tá? Simétricas, e vocês vão lembrar disso lá dos anos anteriores. Simétricos. Dois números com o mesmo módulo e sinais diferentes. Difícil? Vamos ver na prática, então? Olha só, a gente tem aí na nossa tela assim, ó, resolva os sistemas utilizando o método da adição, e eu trouxe 4 exemplos, porque eu quero discutir bastante com vocês e que fique bem claro como se resolve isso. Então, vamos passar para o quadro para a gente ver como que faz. Nós vamos começar do mais simples até os mais complexos. Veja só, eu tenho o exemplo A. O sistema diz assim, ó, x mais y igual a 22 e x menos y é igual a 8. E aqui a gente vai ver de forma muito evidente, muito clara, a aplicação daquela definição, daquele método que eu falei lá no início da aula, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou adicionar, pessoal, as duas equações. De que maneira? Lembra lá quando a gente trabalhou com polinômios? Quando eu trabalho com a soma de polinômios, eu vou somar as partes literais que são idênticas, tá? Que são iguais. Ou seja, eu vou somar x com x, y com y. Quem não tem y com quem não tem y, tá? Nem x com quem não tem x, tá? Vai ser dessa forma, tranquilo? Olha só, x mais x, observa que a operação que eu estou fazendo é a adição. Se eu tenho x mais x, então eu tenho 2x, tranquilo, tá? Agora observem o seguinte, mais y menos y. Lembra que lá na nossa definição dizia que a incógnita que eu quero eliminar precisava ser simétrica? É isso aqui que eu estou falando. Elas precisam ter o mesmo coeficiente, ou seja, 1 e 1, ou qualquer outro número, mas que seja o mesmo coeficiente com sinais trocados, ou seja, o módulo do coeficiente é igual e os sinais diferentes, tá? Então, mais e menos, o que eu vou fazer? Cancelar. Tá? Porque eu tenho y, eu devo y, então cortou. O que vai sobrar? Eu vou somar 22
mais 8. 22 mais 8, eu tenho 30. Olha como simplificou a nossa expressão, o nosso sistema. Eu tenho que 2x é igual a 30. Que número eu multiplico por 2 que dá 30? Só pode ser um, que é o 15, tá? Olha o que aconteceu. Eu eliminei uma das minhas incógnitas. Quem que eu eliminei? O y, e encontrei o valor da outra. Quem que eu encontrei? O valor do x. Terminou? Não, porque eu preciso descobrir quem é o y. E aí você se pergunta, tá, professor, eu vou fazer o mesmo procedimento? Jamais. O meu objetivo aqui é simplificar a vida de vocês. E aí, como é que a gente vai fazer? Pega qualquer uma das equações que você tem. Ó, eu tenho aqui a primeira e a segunda equação. Pega qualquer uma. Eu vou pegar a primeira. E eu tenho isso aqui, ó, x mais y igual a 22. Certo? O que a gente acabou de descobrir? Nós descobrimos que o x vale 15. Então, eu vou substituir o x pelo 15. 15 mais y é igual a 22. Pronto. Qual é o número que eu somo com 15 e dá 22? Então, y é igual a 7. O que eu fiz? Eliminei uma incógnita, encontrei o valor da outra e retornei ao início para encontrar aquela que eu tinha eliminado. Qual é a minha solução, então? A solução é 15, lembra da ordem, o x aparece primeiro, e 7. Tranquilo? Olha esse outro exemplo, letra B, eu tenho o seguinte, ó, x mais y é igual a 12. 3x menos y é igual a 20. Mesmo procedimento. A gente vai somar, adicionar as duas equações. Então, vai ficar assim, ó. Pessoal, e uma coisa que eu quero falar para vocês. Nesses dois exemplos está de cara, assim, na cara mesmo, quem que a gente vai eliminar. Porque aqui eu já sei que eu vou cortar quem? Y menos y, que vai sumir. Mas a gente vai dificultar um pouquinho mais nos próximos exemplos. Então, vejam, x mais 3x, eu tenho 4x. X mais 3x. Igual a 12 mais 20, eu tenho 32. Tranquilo? Eu só adicionei, tá bom? Então, agora eu me pergunto, de forma muito tranquila, que número eu multiplico por 4 e o resultado é 32? Que número? Eu tenho, então, que x é igual a 8. Terminou? Não. O que a gente fez até agora? Nós eliminamos o x e encontramos o valor do y. Eliminamos o y e encontramos o valor do x. Agora, a gente volta lá na equação e encontra o valor do y. Vai ficar x mais y é igual a 12. Peguei qualquer uma das equações. Eu posso pegar tanto a primeira quanto a segunda. E agora, eu sei que o x vale 8. Então, vai ficar 8 mais y, que é igual a 12. Que número eu somo com 8, que dá 12? Que número? 4. Então, y é igual a 4. Ou seja, qual é a nossa solução, pessoal? O par ordenado. O par ordenado é 8, porque o x aparece primeiro, e 4. Certinho? Esses dois primeiros exemplos serviram para a gente verificar de forma muito prática a aplicação daquele método. Só que agora eu vou dificultar um pouquinho a vida de vocês, porque a gente vai ter que fazer uns raciocínios um pouquinho mais elaborados. Porque vejam só, na letra C eu tenho um detalhe importante. Lembra que a incógnita que eu quero eliminar precisa ser simétrica, as incógnitas? Aqui não aparece, porque o x tem o mesmo sinal aqui no termo dele e o y também. E agora? Né? Porque se eu simplesmente somar, aqui eu não vou conseguir eliminar o y. E agora? O que eu vou fazer, pessoal? Como é? Nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar esse sistema muito simples. Eu vou pegar qualquer uma das minhas equações e vou multiplicar por menos 1. Professor, por que por menos 1?
Simples. Se eu multiplico por 1, eu não altero nenhum dos meus termos, nenhum dos meus coeficientes. 2 vezes 1 continua 2, 4 vezes 1 continua 4. Mas aí, quando eu coloco o sinal de menos, eu vou inverter o sinal. E quem é positivo fica negativo, e quem é negativo fica positivo. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma das minhas incógnitas simétricas. E olha só o que vai acontecer. Então, eu vou repetir a minha equação lá de cima, 7x menos 4y igual a 22. E agora eu vou fazer assim, ó, presta atenção nisso aqui, tá bom? 2 vezes menos 1, eu vou ter então menos 2x. Eu não alterei o meu 2, mas eu alterei o sinal dele, ele vai ficar agora menos 2, menos 2x. Menos vezes menos, eu tenho mais 4y. Tá? E não esqueçam que a gente também está multiplicando esse menos 8. Então, menos vezes menos, eu tenho mais 8. Agora, olha que detalhe interessante, o que foi que aconteceu aqui. Eu continuei com uma equação muito parecida na minha segunda equação, mas eu tenho que o y é simétrico, tá? Esses dois termos aqui. Então, agora, eu posso fazer a minha soma e olha o que vai acontecer. Eu tenho 7 menos 2, então eu tenho 5x. 7x menos 2x, 5x. Tudo bem? Eu acho que talvez vocês estejam pensando, meu Deus, que coisa difícil. Mas não, é tranquilo, tá? Respira e vamos com calma. Agora, eu tenho menos 4 mais 4. O que eu posso fazer? Cancela, porque eles são simétricos. Igual a 22 mais 8, que vai dar 30. Olha só, a gente conseguiu eliminar o y. E aí nós temos o x e vamos encontrar então o valor dele. Eu me pergunto então, que número eu multiplico por 5, porque o x multiplica por 5 e dá 30. Que número eu multiplico por 5 que dá 30? X é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 5 dá 30. Vejam, eu tive que fazer um passo a mais para conseguir eliminar o y e depois encontrar o x. Professor, eu poderia ter tentado eliminar o x? Claro, mas lembrem-se de uma coisa, eu vou sempre tentar facilitar a vida de vocês. E nesse caso era mais fácil nós tentarmos eliminar o y. O que eu vou fazer agora? Eu pego, olha só, eu tenho 4 equações aqui que eu posso escolher qualquer uma delas. Então, nós vamos pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Eu tenho 2x menos 4y igual a menos 8. Tranquilo? E eu já sei quanto vale o x. O x vale 6, então vai ficar 2 vezes 6 menos 4y igual a menos 8. E aí nós temos então 12 menos 4y igual a menos 8. Então vai ficar menos 4y igual a menos 8 menos 12. Menos 8, menos 12 porque está positivo, eu tenho negativo. Então vai ficar, olha só, menos 4y igual a, eu devo 8, devo 12, então eu vou ter menos 20. Ou seja, y é igual a 5, pessoal. Tranquilo? Y é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes menos 4, menos 20. Qual a solução? A solução, então, é 6 para x e 5 para y. Último exemplo, bem rápido. Olha só, agora é onde entra um outro detalhe interessante. Outro detalhe interessante, porque aqui, além de eles não serem simétricos, eles também não têm os mesmos coeficientes. Então, o que eu vou fazer na minha segunda ou na minha primeira equação, caso vocês queiram? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 2. Olha o que vai acontecer. Eu vou repetir a primeira, 8y mais 6x igual a 72. Não mexi com a primeira equação e vou trabalhar com a segunda, multiplicar todo mundo por menos 2. Olha o que vai acontecer. 2 vezes menos 2, eu tenho menos 4y. Tranquilo? 3 vezes menos 2, eu tenho menos 6x. Tranquilo? Mais vezes menos, menos.
24 menos 2 eu tenho menos 48. E agora o x ficou simétrico. Eu tenho então o seguinte, 4y igual a 72 menos 48. Quanto que vai dar isso daqui, pessoal? Vai dar 24. Ou seja, y é igual a, que número eu multiplico por 4 que dá 24? Y é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 dá 24. Volto para a minha equação e encontro o valor do x. Ou seja, vai ficar assim, ó, vamos pegar essa daqui, ó. 8 vezes 6, porque o meu y agora vale 6, mais 6x igual a 72. 6 vezes 8, 48, mais 6x igual a 72. Passo 48, eu tenho 6x igual a 72 menos 48. Quanto que vai dar? Eu tenho 6x igual a 24 novamente. Só que agora eu tenho o quê? 6 vezes x igual a 24. X é igual a 4. X igual a 4. Qual a solução da nossa equação? A solução vai ser 4 para x, solução do nosso sistema. Vai ser 4 para x e 6 para y. Pessoal, e esse foi o nosso método da adição. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, pergunta para o seu professor e não deixe de responder às atividades. Um abraço e até a próxima aula.